Será que é possível um mar deixar de ser oficialmente considerado um mar e, mesmo assim, continuar sendo um mar de verdade? Em 2018, aconteceu algo envolvendo o Mar Cáspio que deixou não só políticos, mas até cientistas completamente confusos. Acredite se quiser, essa região recebeu um status jurídico especial, algo sem precedentes no mundo. Mas as esquisitices do Mar Cáspio não param por aí. O fundo do mar tem uma estrutura híbrida da crosta terrestre. A água se comporta de um jeito que desafia o senso comum. E sua história tem mais mistérios do que respostas. Olá, pessoal! Então, afinal de contas, o que o Mar Cáspio realmente é? Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hora da gente começar o nosso vídeo de hoje. Mar ou lago? Pois bem, no dia 12 de agosto de 2018, durante uma cúpula entre os 5 países banhados pelo Mar Cáspio, aconteceu algo extremamente incomum. Os líderes dessas nações introduziram, por assim dizer, uma nova definição político-geográfica para essa região. No tratado internacional que eles assinaram, aquilo que sempre chamamos de Mar Cáspio foi oficialmente nomeado como uma massa de água fechada, com um regime próprio e exclusivo. Ou seja, a antiga discussão sobre se o Mar Cáspio deve ser considerado um mar ou um lago continuou, do ponto de vista jurídico, sem uma resposta definitiva. E para completar, nem mesmo os cientistas conseguem classificá-lo de forma clara e absoluta como sendo apenas um mar ou apenas um lago. Foi assim que o Mar Cáspio recebeu um status legal extremamente peculiar, que não se encaixa nas classificações padrão de mares e lagos no direito internacional. É claro que diplomatas experientes conseguem encontrar brechas onde teoricamente não deveria existir nenhuma, e até colocar rótulos políticos em conceitos geográficos considerados universais. Mas isso não significa que os cientistas necessariamente concordem com isso. À primeira vista, parece que a resposta sobre o Mar Cáspio seria simples. Afinal, se não existe uma ligação direta com o oceano aberto, então, pela lógica, isso deveria ser um lago. Só que o Mar Cáspio possui muitas características que normalmente não aparecem em um lago comum. E a primeira delas é justamente a estrutura geológica peculiar do seu fundo. Dá até vontade de imitar os políticos e inventar um novo termo complicado para descrever isso. Mas antes precisamos lembrar que a crosta terrestre se divide de forma geral em 2 grandes tipos, a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é extremamente espessa e se caracteriza por ser composta principalmente de granito e rochas metamórficas. Já a crosta oceânica é muito mais fina e formada em sua maior parte por basalto. Só que o fundo do Mar Cáspio não é uma crosta continental típica nem uma crosta oceânica típica. É um tipo híbrido, que mistura características das duas. Para ser mais preciso, no norte e em parte da região central do Mar Cáspio, a base do fundo marinho possui características de crosta continental. Isso pode ser visto como uma extensão submersa da plataforma do leste europeu. Naturalmente, nessa área, a profundidade é bem rasa. No norte, a profundidade não passa de 15 metros, mesmo nos pontos mais fundos. Porém, à medida que se avança em direção ao centro, o fundo desce para centenas de metros e começa a apresentar características típicas de crosta oceânica. Nessa região, a profundidade média é de 208 metros. Já no sul, a estrutura se torna ainda mais complexa e sua composição e espessura se aproximam muito mais da crosta oceânica. Por isso, a profundidade chega a impressionantes 1.025 metros, um valor que realmente faz jus ao nome de mar. Vendo por esse lado, o norte e o centro até poderiam ser chamados de lago, mas o sul claramente obriga a gente a chamá-lo de mar. Quanto mais você pensa nisso, mais a cabeça começa a embaralhar. Por isso, os geógrafos continuam insistindo em chamá-lo de lago. Os geólogos preferem ficar em silêncio. E para os marinheiros, o Mar Cáspio sempre foi e sempre continuará sendo um mar. E, sinceramente, dá vontade de ficar do lado dos marinheiros. Afinal, são eles que realmente navegam por essa imensa massa de água, que é o maior lago do mundo e cobre uma área gigantesca de 371 mil quilômetros quadrados. Só para comparar, o Mar Cáspio fica apenas um pouco abaixo do Mar Negro, 436 mil quilômetros quadrados, e do Mar Báltico, 377 mil quilômetros quadrados.
mas é muito maior do que o Mar de Azov, com 39 mil quilômetros quadrados. O mistério da origem e sua história. A própria formação do Mar Cáspio também é mais um grande enigma. É claro que no meio acadêmico não há discordância de que, do ponto de vista geológico, o Mar Cáspio seja um remanescente do antigo Mar de Tétis, que durante o período Mesozoico se estendia desde a atual Indonésia até a Europa. Em termos de tempo geológico, foi praticamente ontem que o Mar de Tétis começou a se fragmentar, transformando-se em uma massa de água isolada conhecida como Paratétis. Há cerca de 5 milhões e meio de anos, essa enorme massa de água, remanescente do Mar de Paratétis, se dividiu em três: o Mar Negro, o Mar Cáspio e o Mar de Aral. À primeira vista, parece que não existe nada de estranho nisso, não é? Mas então por que o Mar Cáspio, completamente isolado do oceano, ainda não secou e continua cheio de água salgada? Por exemplo, a salinidade média do Mar Cáspio é de 1,2 a 1,3%. Mais alta do que a do centro do Mar Báltico, que fica entre 0,6% e 0,8%. Essa salinidade corresponde a cerca de 1/3 da média dos oceanos do mundo. E mesmo assim ela se mantém, apesar do enorme volume de água doce que entra constantemente por meio de vários rios, começando pelo Volga. Essa presença de sal e de organismos marinhos confirma que o Mar Cáspio tem origem oceânica, mas não responde à pergunta principal: por que será que ele não secou, mesmo ficando isolado do oceano por milhares de anos? Por isso, alguns pesquisadores defendem a ideia de que o Mar Cáspio seja uma existência híbrida, localizada entre uma bacia marinha e um lago sustentado pelo aporte de rios. Essa teoria ajuda a explicar, pelo menos em parte, as variações anormais do nível da água que ocorrem no Mar Cáspio. De fato, no século XIX o nível baixou. No século XX subiu rapidamente, cerca de 2,5 metros, e já no século XXI voltou a entrar em uma tendência de queda. E o mais curioso é que essas mudanças não acontecem em escalas de milhares ou centenas de anos, mas em períodos bem mais curtos. E para entender esse fenômeno, é impossível não falar da chamada Baía de Carabogasgou. Trata-se de uma lagoa costeira enorme, extremamente rasa, localizada na margem leste do Mar Cáspio. Através de um canal estreito, a água do Mar Cáspio entra nessa lagoa com uma corrente forte e depois disso, simplesmente nunca mais volta. Na vasta superfície dessa lagoa, sob um clima escaldante, ocorre uma evaporação intensa e assim se forma a mirabilita, também conhecida como sal de Glauber. Ter uma das maiores reservas de mirabilita do mundo deveria ser motivo de comemoração. E de fato, a extração desse mineral era realizada de forma bastante ativa. Porém, ao mesmo tempo, a queda no nível do Mar Cáspio, que acontecia naquele período, começou a gerar preocupações sérias e até medo. A redução das águas rasas passou a ser uma ameaça grave para os portos, as rotas de navegação e também para o ecossistema. Os cientistas concluíram que era justamente a Baía de Carabogasgou, com seus 18 mil quilômetros quadrados, que evaporava dezenas de quilômetros cúbicos de água por ano, roubando água do Mar Cáspio. Quando o estreito foi fechado com a construção de uma represa de concreto, o escoamento de água do Mar Cáspio realmente parou. Mas o resultado foi que a Baía de Carabogasgou praticamente secou. Com a água recuando, um fundo gigantesco ficou completamente exposto. No lugar onde antes existia a lagoa, surgiu um deserto de sal interminável, e tanto os organismos aquáticos quanto as aves que faziam ninho nas margens desapareceram. A evaporação e a formação de mirabilita, tudo isso simplesmente parou. Quando os últimos recursos restantes foram totalmente extraídos, as fábricas começaram a encerrar suas atividades uma após a outra. E como se isso não bastasse, começaram a surgir na região tempestades de areia salgada como nunca antes. Elas causaram danos graves à saúde das pessoas, à agricultura e também aos equipamentos mecânicos. O mais irônico de tudo isso foi que o Mar Cáspio não parecia se importar nem um pouco com a operação de resgate humana. Depois de continuar baixando lentamente por algum tempo, alguns anos mais tarde o nível começou a subir novamente, devagar, como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente nessa época que a União Soviética entrou em colapso e o Turcomenistão, que abrigava essa lagoa, se tornou um país independente. Então, em 1992, o governo do Turcomenistão avaliou a situação com frieza e tomou a decisão de remover a barreira de concreto. A água voltou a fluir para Carabogasgou,
e a baía foi recuperando gradualmente seu nível original. Hoje, as tempestades de areia salgada já ficaram no passado, e a extração de mirabilita foi retomada na mesma escala de antes. Mesmo assim, a recuperação do ecossistema ainda está longe de estar completa. Um patrimônio vivo do mundo animal. Além do ecossistema da Baía de Carabogasgou, também existe uma preocupação profunda com o estado ambiental de todo o Mar Cáspio. É verdade que vivemos numa era em que os ecossistemas naturais estão enfraquecendo no mundo inteiro devido à expansão excessiva da civilização humana. Mas perder a fauna marinha única e incomparável que o Mar Cáspio abriga seria um golpe especialmente devastador. Afinal, as espécies endêmicas do Mar Cáspio não existem em nenhum outro lugar do planeta. E isso também é mais um mistério, só que agora do ponto de vista biológico. No total, cerca de 62% a 66% das espécies de peixes, além de muitos invertebrados e moluscos, existem exclusivamente no Mar Cáspio. Entre os peixes endêmicos estão espécies de arenque, como a Alossa brashnikovi e a Alossa saposhnikovi, além da famosa espadilha do Mar Cáspio, a Clupeonella cáspia. Mas do ponto de vista do consumidor, as duas espécies endêmicas que mais chamam a atenção são o esturjão do Mar Cáspio e a foca do Mar Cáspio. O esturjão do Mar Cáspio é um peixe extremamente antigo, que sobrevive desde a época dos dinossauros. No Mar Cáspio vivem várias espécies da ordem Acipenseriformes, que produzem o caviar, um alimento considerado de altíssimo luxo. E entre os esturjões, a maior espécie é o esturjão beluga. Esse peixe gigantesco pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar até 1,5 toneladas, sendo famoso por produzir o sofisticado caviar de esturjão beluga. Além disso, espécies endêmicas como o esturjão russo e o esturjão persa também são símbolos marcantes do Mar Cáspio. No século XX, cerca de 80 a 90% do caviar comercializado no mundo vinha justamente do esturjão beluga, do esturjão russo e do esturjão persa. Outro animal que merece destaque é a foca do Mar Cáspio. Os cientistas ainda discutem até hoje como essa foca conseguiu aparecer em uma massa de água continental completamente fechada. Sua origem é mais um mistério do Mar Cáspio, e não se sabe se ela migrou durante a última era glacial ou se é um vestígio da fauna do antigo mar de Paratétis. O fato de uma foca, que deveria ser um animal marinho, ter conseguido sobreviver em uma região isolada do mundo exterior, de águas parcialmente salobras, ainda continua tirando o sono dos biólogos. Os mistérios da história humana. A história dos últimos milhares de anos na região do Mar Cáspio, desde que a civilização humana surgiu por ali, também é incrivelmente misteriosa. O Mar Cáspio aparece até mesmo nas obras de historiadores da Grécia Antiga e da Roma Antiga, como Heródoto, Estrabão e Ptolomeu. Diversos povos enxergaram o Mar Cáspio como a fronteira do seu próprio mundo, daquilo que chamavam de Ecúmena. Para os persas, ele era o extremo norte do mundo. Para os nômades turcos, era uma rota de caravanas. E para os principados russos, era um palco tanto para o comércio quanto para ataques. Ao redor do Mar Cáspio sobreviveram inúmeras lendas e mitos sobre cidades submersas, monstros marinhos e caravanas que desapareceram sem deixar vestígios no deserto de Mangistal na costa. Por exemplo, nas águas do Mar Cáspio, próximas ao litoral do Irã, moradores locais afirmam ter visto uma criatura marinha humanoide chamada Lunanchá, o Senhor das Águas. Mesmo em tempos modernos, que supostamente deveriam ser mais racionais, essas histórias não desapareceram nem um pouco. De fato, existe até um relato que, em 2005, um navio pesqueiro de arrasto do Azerbaijão, chamado Baku, teria avistado esse monstro nadando, cercado por um cardume de peixes, e que o próprio capitão contou isso a jornalistas iranianos. Claro, é bem provável que isso seja apenas uma invenção recente, e talvez tudo não tenha passado de um enorme esturjão beluga. Mas quando se trata de cidades submersas, pelo menos parte dessas histórias tem base real. Dá para dizer que o Mar Cáspio possui sua própria Atlântida. Trata-se da fortaleza de Sabail, uma construção medieval que realmente existiu, localizada a cerca de 300 a 350 metros da costa de Baku, capital do Azerbaijão. Essa fortaleza foi construída entre 1232 e 1235 em uma ilha próxima da costa, mas acabou sendo submersa após um grande terremoto ocorrido em 1306.
No século XVIII, quando o nível do Mar Cáspio baixou, o topo das torres voltou a aparecer acima da superfície. E entre 1939 e 1969, foram realizadas pesquisas de arqueologia subaquática pelo Instituto de História da Academia de Ciências do Azerbaijão. Durante essas investigações, foram encontradas cerca de 700 placas de pedra gravadas com desenhos e inscrições. Atualmente, as torres dessa fortaleza já afundaram novamente no mar. Mesmo assim, o nome Atlântida do Mar Cáspio é usado com mais frequência para se referir à capital do lendário Kaganato Kazar, a cidade de Itil. Essa cidade aparece em inúmeros registros históricos e na Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford. Existe até uma carta preservada de Kagan Kazar José, enviada a um alto funcionário do Califado de Córdoba. Arqueólogos vêm procurando Itil por gerações, mas até hoje ela nunca foi encontrada. Ainda assim, muitos viajantes ao longo do tempo afirmaram ter visto estruturas de pedra como se fossem ruínas de uma cidade submersa. Se o nível do Mar Cáspio cair drasticamente mais uma vez, talvez essa cidade meio lendária volte a aparecer na superfície. O que está adormecido no fundo do mar? Além das ruínas de cidades submersas, o fundo do Mar Cáspio também guarda inúmeros destroços de navios naufragados. Depois de milhares de anos, essa quantidade se tornou realmente impressionante. Na era moderna, a maior presa que Poseidon conseguiu talvez tenha sido a frota do czar russo Pedro I, que chegou aqui em 1722 para abrir as portas para a Ásia. Ele desceu o rio Volga e alcançou o Mar Cáspio liderando 274 embarcações. Mas uma tempestade atingiu a frota. A maioria dos navios afundou e seus restos ainda hoje são encontrados na Baía de Derbent. Sim, existe até a possibilidade de que no fundo do mar estejam escondidos barris de ouro e caixas cheias de joias. Porém, comparado a isso, esses tesouros não passam de algo insignificante, porque sob o fundo do mar existe uma quantidade colossal de recursos minerais. Segundo estimativas de geólogos, podem existir aqui até 50 bilhões de barris de petróleo e 8,3 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Os recursos do Mar Cáspio representam apenas 2 a 3% das reservas comprovadas no mundo. Mas do ponto de vista de diversificar as fontes de abastecimento, especialmente para a Europa, eles têm um significado extremamente importante. Por outro lado, quando se trata da quantidade de vulcões de lama, o Mar Cáspio é sem dúvida o número 1 do planeta. Somente nas águas territoriais do Azerbaijão já foram confirmados mais de 140 vulcões de lama submarinos. Nessa região, ninguém se surpreende quando colunas de água, gás e lama explodem repentinamente no mar e chegam à altura de um prédio de 5 andares. Não é nem um pouco raro que as erupções desses vulcões de lama formem até mesmo ilhas fantasma. Por exemplo, em 2023 surgiu uma ilha com cerca de 400 metros de largura criada pela lama ao largo do Azerbaijão e ela recebeu o nome de Kumani Bank. Essa ilha apareceu em fevereiro de 2023, mas até o fim de 2024 já havia desaparecido completamente devido à erosão. Aliás, o gás que sai dessas erupções contém metano e, se ele pegar fogo, pode formar uma espetacular coluna de chamas. Esses são alguns dos fenômenos estranhos que acontecem nesse lugar único do mundo. Uma massa de ar que não se encaixa em nenhum critério científico tradicional, mas que mesmo assim, muita gente continua chamando de mar. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa.